Como nós falamos da sucessão ecológica primária, quando começa a vida a se instalar a partir de uma rocha nua, sem nenhuma vida instalada no local, significa que eu tenho uma mudança acontecendo durante um bom tempo. Se eu tenho uma sucessão ecológica primária, significa que eu também tenho uma que pode acontecer e que eu chamo de secundária. Então vamos ver agora o que significa isso. Vou projetar minha tela para vocês entenderem. Então vamos lá, sucessão ecológica então secundária. O que vem a ser isso? Bom, uma sucessão ecológica secundária significa que eu já tinha uma vida no local, ela estava estabelecida e por algum motivo eu já não tenho ela mais começando da rocha nua, tá vendo? Algum fator aconteceu aí, ou desmatamento, ou uma tsunami, ou uma queimada, algum fator ambiental aconteceu, pode ter sido por ação humana ou por ação do próprio meio ambiente, ser natural, e que por algum motivo devastou esse local. E aí eu vou verificar como que acontece essa sequência de eventos, tá? Quando eu tenho esta sucessão ecológica, acontece então um novo povoamento. O que quer dizer? Imagina que eu tenho algum fator que nem catástrofe natural que a gente falou e que por algum motivo essa catástrofe pode ter sido uma queimada, uma destruição da camada superficial de vegetais, por exemplo. Então, pegando esse exemplo, vamos pensar. Eu posso ter destruído toda a camada superior desses vegetais, causa um grande dano, muitas vidas morrem, porém, para a vida se restabelecer a partir daí, eu tenho já um local que já foi povoado. Portanto, raízes devem estar aí, esse solo já estava formado. Portanto, esse restabelecimento ele pode acontecer de uma maneira até mais rápida do que se eu pensar na sucessão ecológica primária, que teve que começar do nada. Eu tinha aí, provavelmente, raízes de plantas que conseguiram sobreviver a essa queimada e que podem povoar esse local. Eu consigo ver uma situação dessa. Imagina que a gente faz um desmatamento para fazer uma estrada. Se ninguém mais passar por essa estrada e se eu não mexer mais nessa estrada, depois do passar dos anos eu vou ver que a vegetação toma conta desse local. Por conta disso, é a própria comunidade se restabelecendo nesse ambiente que foi devastado. Então, isso eu chamo de sucessão ecológica secundária. O desastre de Mariana que a gente teve há uns anos atrás, a gente teve um desastre ecológico muito grande e que isso faz com que muitas vezes essa sucessão ecológica seja tão prejudicada no local que ela não vai se restabelecer tão rápido e eu tenho um dano ambiental absurdamente grande. E muitas vezes eu faço, neste caso aqui, um solo tão compactado que muitas vezes as espécies que são as iniciais não conseguem se estabelecer. Bom, voltando lá para a fase clímax de uma sucessão. Então imagina que seja ela primária ou secundária. Se é na secundária, depois do desastre, essa comunidade conseguiu se restabelecer até chegar na comunidade clímax, que acontece? Praticamente a gente tem aí todo o oxigênio que é produzido no local pela essa vegetação, na fotossíntese, ele é consumido na própria respiração dos vegetais. Então, não existe essa história que muitas vezes é falado, por exemplo, que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Até porque o conceito de pulmão estaria errado, né? Pulmão, ele pega o oxigênio e vai soltar o gás carbônico. Se a ideia de pulmão seria que a floresta produziria o oxigênio e consumiria o gás carbônico. Essa ideia é falsa, não há deslocamento desse oxigênio produzido por esta floresta. O que eu tenho nesta floresta é consumido ali mesmo, todo o oxigênio,
E o que é a importância de não ter desmatamento nesse local é por conta da temperatura e da umidade do planeta Terra, que acontece nessas florestas e que através desses rios que viajam, que são pela própria transpiração vegetal, acaba influenciando na temperatura que vai ser aqui no sudeste, no sul do país, tá? Então ele é importante não pela taxa de respiração, mas pela manutenção do clima do planeta. Quem é responsável pela maior taxa de respiração no nosso planeta são as algas. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Então, a partir daí, a gente entendeu que uma sucessão ecológica, ela acontece a partir de uma rocha nua, começando a vida em escalonamento, numa sucessão, com seres mais simples até os mais complexos, e que isso vai fazendo com que os nichos ecológicos vão se estabelecendo ao passar do tempo. Se eu tenho uma sucessão ecológica secundária, aí já não. Aí eu já tenho uma catástrofe que aconteceu no local, a vida já estava estabelecida naquele local, eu tenho uma defasagem muito grande, mas se eu comparar com a primária, esta sucessão ela tenderia a ser mais rápida do que a anterior. Lembrando que desastres naturais, o próprio planeta consegue se reorganizar. Desastres causados pelo homem, muitas vezes o dano é tão grande para o ambiente que dificilmente ele consegue se restabelecer. Tudo bem? Então tá, depois eu vou passar alguns exercícios para vocês e a gente se vê. Beijo!